E aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Bom, olha só, hoje o assunto é sério. Bom, eu ia remar, né? Mas começou a cair uns pingos d'água aqui, eu não vou gravar debaixo d'água, né? Tô com as pranchas aqui em cima do carro. E aí, hoje é quarta-feira de cinzas e eu vou para São Paulo, né? Vou voltar para São Paulo. E o que acontece? Deixa eu colocar a câmera aqui. Bom, vamos lá. Câmera em sua posição. Quero falar de um assunto muito sério: coronavírus e o risco de uma nova crise econômica mundial, tá? Eu acho que o cinto está em cima do microfone aqui, mas enfim, eu vou gravar mesmo assim. O assunto é sério porque... precisa colocar... Aí, tô errado. Bom, o negócio é sério porque... acabei de ler notícias aqui da XP, tá? Que eu acompanho bastante aqui. Eles lançaram um relatório agora falando sobre o impacto do coronavírus, né, em relação ao desempenho econômico nos países, na bolsa de valores dos Estados Unidos, da Europa e também impacto aqui no Brasil. Essa hora que eu tô gravando, a B3 não abriu nenhuma operação ainda, porque agora é bem cedo, agora são 9h03 da manhã, quarta-feira de cinzas, só vai abrir 1h da tarde a bolsa, mas só que lá fora a bolsa, o índice, né, Bovespa, lá fora nos Estados Unidos, já está cotado 6% abaixo do que fechou antes do carnaval. Isso é muito preocupante, porque basicamente por que aconteceu todo esse reboliço, tá bom? Vários presidentes, entidades já começaram a mostrar uma preocupação acima do normal com o coronavírus, tá? Deixa eu ajustar o banco aqui. Acima do normal com o coronavírus. Basicamente, as moedas, né, dos países emergentes começaram a cair. E por que começaram a cair? Porque os investidores estão fugindo dos investimentos de risco, ou teoricamente dos investimentos de maior risco, para ir para os investimentos com um risco menor, né? Isso significa o quê? Tem muita gente saindo, por exemplo, de ações, de fundos de investimentos, de investimentos em Forex, por exemplo, e indo para renda fixa, né? E quando você olha a renda fixa de vários países, por exemplo, como título público, né? Título público aqui no Brasil é o quê? Título público aqui no Brasil é o Tesouro Direto, né? Quando você olha para o Tesouro Direto aqui no Brasil e o Tesouro Americano, qual é mais seguro, né, teoricamente? Obviamente é o Tesouro Americano, uma economia mais forte, mais parruda, mais consistente, mais sólida. Então está começando a ter uma fuga de dinheiro dos países emergentes. Lembrando, o Brasil, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, a gente considera ainda o Brasil como uma economia emergente. E está começando a ter fuga do dinheiro desses países emergentes e indo para países mais conservadores, né, para países mais sólidos, como a economia americana, por exemplo. Mesmo assim, o próprio governo dos Estados Unidos reduziu a taxa do Tesouro Americano para 10 anos, que é o papel mais negociado nos Estados Unidos, para 1,3% ao ano. Olha só, a nossa taxa Selic, tá bom? Tá em 4,25%. O Tesouro Americano de 10 anos, que é quase o equivalente à nossa taxa Selic, tá 1,3%. E mesmo assim, muitos investidores preferem colocar o seu dinheiro nos Estados Unidos, apesar de uma taxa menor, mas também o risco é muito menor, entende? Então é isso que está acontecendo. E também com a notícia, né, do coronavírus está se espalhando numa velocidade muito maior do que os governos, né, previram. Isso está fazendo com que as bolsas, por exemplo, europeia e americana, caiam, né? Depois de vertiginosas altas, né? Porque a bolsa americana teve uma vertiginosa alta no mês passado, esse mês está começando a entrar em queda. Isso está deixando todo mundo assustado. Quando as pessoas olham para o maior mercado do mundo, né, de ações, e começam a ver que esse mercado está caindo, todo o resto também começa a cair.
por conta de uma grande incerteza, certo? Bom, basicamente, vamos pensar aqui, né? Agora, o que meus investimentos têm a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Bom, basicamente você pode esperar, se você tem ações compradas, você pode esperar uma queda, né? Uma queda a curto prazo. Agora, tá, Cora, mas eu invisto como buy and hold, cara. Eu invisto em empresas aí para 20, 30 anos, 10 anos, enfim, a longo prazo, né? Como eu devo me comportar? Vender tudo? Não, basicamente esse é o primeiro movimento que muitos investidores pequenos e inexperientes vão começar a fazer. Eu vou sair dos meus papéis porque eu não aguento perder 5%, 10%, sei lá, 20%, a gente não sabe até onde vai isso. Não tô aqui colocando pânico, tá bom? Tem muita gente aí colocando pânico. A bolsa tá caindo, a crise tá vindo, etc e tal. Olha, particularmente para quem investe em longo prazo, a pessoa tem que ter ciência de que vão acontecer oscilações para cima ou para baixo nesse período, né? Momentos de crise, né? Nenhum país passa 20 anos sem uma crise, nenhum país. Então, se você investe para 20 anos, você provavelmente vai passar por uma crise, às vezes por 2, talvez 3 crises, 3 ciclos de crise, mas a longo prazo, apesar das crises, sempre o seu portfólio de ações ele acaba subindo. Isso aconteceu, por exemplo, né? Vamos pensar em notícias, né? E impacto dessas notícias, por exemplo, nos ativos. A Petrobras, quando teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, a Petrobras caiu mais de 20%, né? Depois de algumas semanas ela recuperou. A Vale também, quando teve o acidente lá em Brumadinho, ela caiu também quase 40%, né? E depois de um tempo ela recuperou. E assim acontece com notícias, né? O grande problema é que o coronavírus não é uma simples notícia, né? O coronavírus é algo que tem impacto mundial. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já decretou, né, estado de emergência global, tá bom? Global, por conta do coronavírus. E aqui no Brasil, por exemplo, já teve o primeiro caso, né, confirmado, né, de coronavírus. Um brasileiro que foi para Itália, ficou lá quase um mês, e aí ele voltou com todos os sintomas, fizeram os exames e sim, está confirmado o primeiro caso aqui no Brasil de coronavírus, né? Coronavírus já teve mais de 80 mil casos na China, né? E mais de 2.500 mortos, isso na China. Mas apesar disso, a taxa de mortalidade do coronavírus, né, ele é de 2%, ou seja, das pessoas infectadas, apenas 2%, né, acabaram morrendo. Nessa grande maioria, pessoas com sistema imunológico extremamente baixo, né, crianças ou idosos, ou até pessoas que têm o sistema imunológico muito, muito baixo, né? Agora, então, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer com o mercado? Bom, basicamente o que está acontecendo é isso. O dólar está se supervalorizando, né? Frente às outras moedas, porque está tendo uma fuga de moeda dos outros países para poder investir em tesouro americano. Também o ouro está numa guerra de disparada nesse momento, porque quando acontece qualquer crise financeira, né, a nível global ou continental, os grandes investidores começam a comprar ouro. Então o ouro está subindo muito também nesse momento. Corey, eu que sou um pequeno investidor, o que eu faço? A sua carteira é diversificada, né? É diversificada em empresas com bons fundamentos, empresas com bom market share, né? Empresas com potencial, que já tem que já tem uma grande história no mercado, né? Por exemplo, 50, 100 anos de consolidação no mercado, né? E essas empresas continuam sendo líderes dos seus segmentos, né? São empresas saudáveis, são empresas que agregam valor para a sociedade, né? São empresas que têm estratégia crescente de mercado sempre. Ótimo, você não precisa se preocupar, porque a curto prazo sempre vai ter incerteza, mas a longo prazo, para empresas como essas, dificilmente há perdas. É como Warren Buffett diz, ele fala o seguinte: eu invisto em empresas de valor para 20 ou 30 anos, né? Não importa para mim o curto prazo, porque eu sei que no longo prazo o resultado vai ser positivo, né? Agora, vamos entrar na questão do coronavírus, né?
Coronavírus, cara, que é isso? É um novo vírus? Não, ó, o coronavírus não é um novo vírus. Na verdade, coronavírus, já tiveram várias versões do coronavírus, já tiveram vários surtos, onde a Organização Mundial da Saúde emitiu alertas também a respeito de determinados vírus, né? E o coronavírus, ele basicamente é uma mutação, né? Ou seja, uma versão mais forte, né? Mutada de determinados vírus que já tiveram, né? Que já tiveram surtos mundiais. Recentemente, inclusive, tá bom? Tô falando de 2005, tô falando de 2012, e agora a gente tem um novo surto aí, tá? Acontece que esse surto é muito mais sério, né? É muito mais sério, mas como eu disse, 2% das pessoas infectadas, pelo menos até agora, é a média de pessoas que acabaram morrendo, falecendo. Como eu me previno do coronavírus? Bom, basicamente, locais fechados, né? O pessoal recomenda que se use máscara, por exemplo, vou entrar em metrô, né? Vou entrar em metrô, como é que eu faço para me proteger? Porque metrô é muita gente, né? É uma doença respiratória, né? Quando você pegar em alguma coisa, corrimão, maçaneta de porta, enfim, apertar a mão das outras pessoas em locais públicos, gelzinho na mão, lava as mãos, enfim, não, por exemplo, entrou no metrô, né? Colocou a mão lá no corrimão, né? E depois você foi coçar o olho. É tudo que vírus quer. É tudo que vírus quer. Porque é a melhor forma de ser contagiado se tiver ali aquele vírus, tá bom? Quais são os sintomas? Bom, basicamente os mesmos sintomas de doenças respiratórias, porque o coronavírus é uma espécie de o coronavírus é uma espécie de pneumonia, né? Que ataca o sistema imunológico e tem praticamente os mesmos sintomas de uma gripe muito forte, tá bom? E, inclusive pode evoluir para diarreias, tá bom? Ou seja, como se fosse uma gripe muito, muito agressiva. Tosse com muito excremento, coriza muito forte, derruba a pessoa, diarreias, enfim. O que, amor? Sim, febre, tá? Eu tô com a Naya aqui do lado. Enfim, tá? Se protejam, tá? Porque a gente já teve o primeiro caso confirmado aqui no Brasil. Em relação ao seu dinheiro, minha recomendação: você tem um portfólio, né, bem diversificado? Se tem, mantém. Se não tem, dá um passo para trás, pode vender se quiser, tá? Porque a gente vai ter um período aí de turbulência sim. Agora, isso significa que a gente está entrando num novo ciclo econômico? Meu amigo, eu não sei. Por que eu não sei? Porque, olha só, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que o coronavírus tinha um risco moderado. Isso lá no começo, tá? No comecinho de janeiro. Quando chegou no final de janeiro, falou que tinha um risco muito alto na China e um risco alto no resto do mundo. Agora eles emitiram alerta mundial, tá, sobre o coronavírus, porque eles colocaram como altíssimo risco a nível mundial. Então, toma cuidado, se proteja sua família, fale com seus parentes. Eu vou recomendar para você aqui, eu vou deixar aqui no link, na descrição, um vídeo que o Felipe Castanhari, tá, gravou, do canal Nostalgia, que é um canal, fantástico, cara, fantástico, assim. Tudo que aquele cara falar não é besteira, porque assim, tem muita pesquisa por trás do que ele fala. Ele fala de uma forma muito bacana, de uma forma que você consegue assimilar bem, né? De uma forma super interativa, super... Como é que eu posso dizer? Super o quê, amor? Sei lá, o cara é bom. Enfim, clica lá para você saber mais sobre o coronavírus. Não sou especialista de coronavírus, mas estou aqui dando a minha percepção de mercado e o que eu tô lendo aí dos principais produtores de conteúdo, né, a respeito de mercado financeiro para você, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e bora para São Paulo. Já tô na estrada. Até mais. De uma forma